Olá, pessoas amigas do canal Servir e Amar. Estamos mais uma vez aqui, em nome de Jesus, para nós falarmos desse nosso livro aqui. A última lição, que é a lição de número 30, Maria. Mas, como nós temos muitos assuntos para falar sobre Maria, então hoje nós resolvemos fazer de uma forma diferente. Mas antes de eu explicar como essa forma é diferente, vamos primeiramente aos nossos agradecimentos. Assim, juntos, vamos elevar os nossos pensamentos até Deus Pai, até Jesus, nosso Divino Mestre, para agradecermos as oportunidades de estarmos reunidos em nome de Jesus, para mais uma conversa sobre os seus evangelhos. E rogamos a Ti, Mestre, que possa nos envolver no seu amor, para que possamos ter uma compreensão maior e melhor, e aprendamos a praticar tudo aquilo que nos ensinaste. Gratidão ao Pai, gratidão ao nosso Mestre, ao qual vamos rogar que seja conosco e que esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Pois bem, caríssimos, agradecidos, vamos divulgar o nosso canal. Vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos desses assuntos que trazem para nós, assim, elevação, consolo. Vamos passar para mais pessoas que queiram aprender um pouco mais sobre os evangelhos, sobre a doutrina de Jesus. Vamos divulgar o canal. Vamos, pessoal. Compartilhem nossas mídias, coloque o sininho para receber o recadinho dos vídeos aqui do canal Servir e Amar. Então, pessoal, como eu estava falando a respeito desse livro maravilhoso, Boa Nova, chegamos ao final do livro, chegamos à lição de número 30. Maria. Então, para a gente falar de Maria, assim, de uma forma superficial, então nós combinamos o seguinte: pesquisarmos um pouco mais e fazermos em 4 etapas, né? Então, em 4 vídeos. E para nós falarmos mais de Maria em 4 vídeos, nós vamos utilizar livros, porque de mim mesma não sai muita coisa, né? Vocês me conhecem, eu lhe disse. Então, nós vamos tirar conteúdos deste livro aqui, que eu amo, Harpas Eternas, do volume 1. Esse livro, Harpas Eternas, ele foi trazido pela mediunidade de Josefa Rosália Luque Alvarez. E o espírito é Hilarion de Montenegro. Essa autora, ela não é brasileira, se não me engano, ela é argentina, e esses livros são da editora Pensamento, e são livros espiritualistas. São 4 volumes do Harpas Eternas. E no primeiro volume vem falando bastante de Maria. Então, eu vou trazer para vocês, não hoje. Hoje nós vamos falar um pouco das mulheres do Evangelho, como era a vida das mulheres na época de Jesus, para a gente conhecer um pouco mais. Aí nós vamos finalizar com Boa Nova, tá? Então nós vamos fazer em 4 partes. Hoje a primeira será Mulheres do Evangelho. Aí depois nós vamos falar sobre a infância de Maria, a filiação de Maria. Nós vamos usar esse livro belíssimo que é Maria de Nazaré, trazido pelo
João Nunes Maia, né? E o espírito é o Miramês, mas o médium é o João Nunes Maia. Aliás, foi João Nunes Maia que trouxe, através da sua psicografia, a pomada do vovô Pedro, para quem não conhece, diretamente de Mesmer, que passou a fórmula dessa pomada do vovô Pedro, e onde muitos, inclusive rancenianos, foram curados com essa pomada do vovô Pedro. Um grande espírito, os dois, tanto Miramês como João Nunes. Mas são livros espiritualistas, né? Mas com conteúdos belíssimos. Então nós vamos usar e vamos aceitar aquilo que nós acharmos que está dentro da nossa compreensão e conhecimento. Como diz Paulo para nós, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então eu vou analisar, pelos conhecimentos que eu tenho do Espiritismo e de Kardec, aquilo que eu acho condizente, principalmente ao meu coração, né? Porque verdade absoluta só o Pai a tem. E nós vamos utilizar também esse outro livro aqui. Maria, Mãe de Jesus, trazido por Francisco Cândido Xavier, Ivone do Amaral Pereira e Edson Carneiro, que coordenou, né? Então, essa obra, ela, entre aspas, não é trazida por aqueles espíritos que acompanharam o Chico, né? Como Emmanuel, André Luiz, Meimei, enfim. Foi uma obra que Chico e Ivone Pereira, em homenagem a Maria, fizeram, falando um pouco da história de Maria, belíssima, e nos capítulos finais eles trazem poemas trazidos por Gonçalves Dias, Alta de Souza, mas nós não vamos falar sobre esses poemas, vamos falar sobre o conteúdo que Chico e Ivone do Amaral Pereira traz para nós. Então nós vamos ter 4 livros, por isso 4 partes. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouco das mulheres do Evangelho. Então, começando com o livro Vereda Familiar, do Espírito Teresa de Brito, e trazido pelas mãos lindas de Raul Teixeira. Então, Raul diz assim a respeito da mulher. Olha, gente, muita coisa eu vou ler aqui, tá? A mulher cabe a importante cota de contribuição com a obra de Deus, oferecendo sua sensibilidade e a sua inteligência em favor da vida. Lindo, Raul Teixeira, né? Maravilhoso. Então, nós vamos ver que, na época de Jesus, todos nós já sabemos que as mulheres, elas eram colocadas em segundo plano, elas eram mais ou menos tratadas como os animais. Muitas vezes os animais eram tratados melhor do que as mulheres. Então, as mulheres na época de Jesus, elas tinham a exclusão da vida pública, ou seja, elas não participavam da vida pública. Aliás, o voto feminino, vocês se lembram quando é que a mulher começou a ter o poder de voto nas eleições? Vocês se lembram? Eu não me recordo bem, mas foi na década de 20, se não me engano, né? 1920 e pouco, que a mulher começou a ter direito a voto, se não me engano, não tenho bem certeza. Vocês pesquisem aí, tá? Porque eu estou falando da minha cabeça, e a minha cabeça não funciona muito bem, vocês sabem, né? Então vamos lá. Então as mulheres, elas eram excluídas da vida pública, elas não tinham direito à vida pública, somente os homens. Elas não tinham nenhum tipo de voz, nem dentro da família e nem em público. Elas eram tratadas com desconsideração, apedrejamento em praça pública, se elas fossem acusadas de algo grave perante a lei judaica, elas eram apedrejadas em praça pública. Aliás, eu já comentei aqui, inclusive em uma outra ocasião, que até hoje, né, isso é feito até hoje. Nós temos ainda apedrejamento
lá no Irã, naquela região de lá, no Islã, e ainda hoje usa-se o apedrejamento. E vocês vão ver isso num livro chamado Neve. Eu não lembro o autor do livro. Ele traz a história de apedrejamento hoje, nos dias atuais, tá bom? Então é só para nós não nos perdermos. Elas sofriam mutilações como castigo, né? E esses costumes bárbaros ainda permanecem em alguns países, né? Ditos civilizados, mas que discriminam as mulheres. Violência doméstica contra a mulher. Gente, apesar de delegacia da mulher, de tantas coisas, a mulher ainda hoje sofre muita violência. Não passa um único dia que não se tenha notícias, mais de uma, de feminicídios. E violência contra as crianças, as meninas, né? Em tenra idade, abusos. Demonstrando que nós ainda estamos num estado de barbárie. Olha aí a regeneração, né? E o cristianismo, ele herdou do judaísmo, né? Da religião judaica, esse ranço, ou seja, né? Dentro do catolicismo e do cristianismo, nós ainda temos essa discriminação contra a mulher. Então, são poucas as referências que a gente vai ter dentro dos evangelhos sobre as mulheres. E muitas mulheres não vão ter o nome citado no evangelho. Poucas vão ser citadas. Pois vocês contam aí comigo, que eu não vou contar nos dedos não, tá? A sociedade era uma sociedade extremamente machista. A gente pode dizer que a gente ainda pertence a uma sociedade machista, onde a mulher não tem o mesmo salário que o homem nas empresas, mesmo tendo a mesma função, muitas vezes uma função superior, e o subalterno tem um salário maior do que a chefia. Mas, enfim, um dia nós vamos chegar lá, quando todos entenderem que somos espíritos. Independente da tarefa que estamos aqui, espírito não tem sexo, é de acordo com a tarefa. Que eu vou vir num corpo feminino ou num corpo masculino, tá? Então, os destaques, eles eram somente para os homens. Mulher não tinha nenhum tipo de nada. Era relegada a um plano inferior. Como eu disse, muitas vezes os animais eram melhor tratados do que as mulheres, né? Então, as poucas passagens onde as mulheres aparecem, né, nos evangelhos, elas são identificadas muitas vezes pela situação que elas se encontravam com Jesus. Então vamos ver algumas dessas mulheres. Então vamos ver Maria, mãe de Tiago Menor. Então tem um fato interessante, né, sobre Tiago Menor. Tiago Menor, ele, em alguns evangelhos, nós tínhamos o Tiago Maior, filho de Alfeu, né? E Salomé, que era sua mãe, que é citada no Evangelho. E o Tiago Menor, Salomé, o pai era Zebedeu. E de Tiago Menor, eu não vou lembrar agora o nome do pai, mas é o mesmo nome de Mateus, do pai de Mateus, que agora fugiu da memória. Então, eles, em alguns estudos, dizem que eles poderiam ser irmãos, porque eram o mesmo pai. Mas não diz o nome da mãe de Mateus, portanto, a mãe do Tiago Menor era Maria, um nome extremamente comum. Maria, Miriam, né? Que Maria para nós, mas Miriam, e nós vamos ver depois nos outros livros aqui. Salomé, que era mãe de Tiago Maior, né? Então, nós vamos ver muitas mulheres sem nome. A mulher samaritana, que é aquela, né, que vai ao poço, lá que Jesus está na Samaria, e que Jesus dá água viva para que ela beba da água viva, que é o seu evangelho, né? A viúva de Naim, que Jesus restitui a vida ao seu filho. Nós vamos ter a mulher adúltera, nós vamos ter a mulher hemorrágica, a mulher de Tiro e Sidom,
que rogou a Jesus os seus ensinamentos, a filha de Jairo, a sogra de Pedro, nenhuma dessas tem nome nos evangelhos. É tida como os fatos que ocorreram, né? Aí nós vamos ter participante do evangelho Maria, mãe de Jesus, Maria de Magdala, Marta e Maria, Joana, esposa de Cusa, muito presente. Quem assistiu ou está assistindo aquela série da Netflix, The Chosen, Os Escolhidos, vão ver a participação de Joana de Cusa, ela aparece nessa série, né? As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que tem a história que eu adoro. Marta, Marta, por que você vive aí atrás das coisas materiais? Maria escolheu a boa parte, que é linda essa passagem de Jesus, né? Então, certamente que não foram somente essas mulheres que estavam presentes na vida de Jesus. Muitas outras mulheres que Jesus socorreu, mães aflitas, mulheres desorientadas, viúvas desamparadas, meninas órfãs, que procuravam consolo e refúgio e orientação nas palavras de Jesus. Hoje, nós vemos que a maioria nas casas de caridade, nas casas onde o Evangelho de Jesus é pregado, nos centros espíritas, nas igrejas, a maioria são mulheres, né, que vão em busca de consolo. E na época de Jesus não era diferente, né? Os evangelhos, eles vão nos afirmar que muitas mulheres seguiam a Jesus nas suas andanças na Galileia. Nas séries a gente vê isso, né? Auxiliavam com recursos, ajudavam a comprar os mantimentos, para auxílio dos necessitados que Jesus auxiliava. Por isso, muitos maridos consideravam Jesus que haviam enfeitiçado essas mulheres, né? E derramavam seu ódio e a sua indignação, porque, como nós já falamos, as mulheres, elas eram altamente discriminadas. E muitas dessas mulheres passaram a seguir os ensinamentos de Jesus sem abandonarem os seus compromissos familiares, sofrendo em silêncio a incompreensão alheia, humilhação que estavam ainda sujeitas. Hoje nós ainda temos exatamente isso acontecendo, né? Quando as mulheres começam a frequentar, vamos pegar o exemplo da casa espírita, que nós somos espíritas, tá? Não adianta eu pegar outros exemplos que nós vamos ter como exemplo casa espírita. Então nós pegamos a casa espírita, a maioria mulher. E a maioria de voluntárias e trabalhadoras, elas encontram dentro de seus lares os oponentes que não querem que elas continuem na prática. E o que muitas vezes elas ouvem? Leva sua cama para o centro, você vive no centro. Para que se arrumar desse jeito? Para os espíritos? Para que passar perfume? Algum espírito vai sentir seu perfume? Para que passar maquiagem para ir na casa espírita? E coisas do tipo, né? De companheiros que muitas vezes não entendem ainda, né? Essa necessidade de nós buscarmos Jesus e de nos melhorar. Então, ansiando essas mulheres da mesma forma que nós ansiamos por uma vida mais espiritualizada, Jesus encantava como encanta até hoje os nossos corações, né? Porque Jesus entendia profundamente a psicologia feminina e orientava com amor e com sabedoria. Nessa época em que as mulheres eram tratadas inferiores, o Evangelho de João nos revela que Jesus Cristo tratava as mulheres com compaixão e respeito. Então, a fala de João é assim: Jesus Cristo foi o maior defensor do sexo feminino no mundo. E João destaca que a compreensão de Jesus tinha diversas circunstâncias na vida delas e registrava as bênçãos de cada mulher recebeu por sua fé em Cristo. Então, todas elas, né, recebiam as bênçãos de Jesus. Outro dia, ouvindo aqui músicas pela internet, as músicas da AMI.
Numa das apresentações, eles explicam, né, que a música ela foi introduzida dentro do cristianismo quando aqueles cristãos iam para a arena para serem comidos, eles iam cantando, isso está no Evangelho, né, gente? Que eles iam cantando louvores a Deus. Então, que a música religiosa, né, passou a fazer parte dos cultos a partir daí, né? A partir desse sacrifício que esses primeiros cristãos fizeram na arena. Então, vamos lá. Os homens daquele tempo consideravam aquelas mulheres como perturbadas, loucas, né? Muitas vezes porque tinham a mediunidade aflorada. Ainda hoje é assim também, não é verdade? Bruxa, né? Outras coisas desse tipo. Então, os evangelhos, dizem que Jesus expulsou vários espíritos malignos de muitas delas, oferecendo ao mesmo tempo o caminho libertador pela prática constante do amor ao próximo e da confiança em Deus. Grande era o alívio que sentiam entusiasmando-se para seguir os ensinamentos do Mestre amado. Então, nós sabemos que Maria de Magdala, ela teve 7 demônios expulsos, né? Assim dizem os evangelhos. E ela teve esses espíritos expulsos. Então, nós vamos falar primeiro, né, um pouco dessa fé que Maria exercia, porque Maria, ela foi, vamos dizer, entre aspas, né, a primeira a pedir na vida pública de Jesus que ele fizesse algum feito extraordinário. Nós não vamos falar milagres, porque a gente sabe que milagre não existe. O espírita sabe que milagre não existe. Então, os feitos de Jesus, as obras de Jesus, né? A primeira delas foi a pedido da sua Mãe Santíssima nas bodas de Caná. A gente sempre fala isso, porque é um feito marcante. Porque Jesus mostra para nós a obediência com relação aos pais, com o pedido de Maria, o respeito àquele casamento, aquelas bodas, aquela comemoração, e também traz fortíssimos para nós o milagre, entre aspas, o feito da transformação. É tão marcante que a gente tem aquela frase: aquela criatura mudou tanto da água para o vinho, em citação a esse primeiro feito de Jesus, né? Porque houve uma transformação e esse vinho servido foi o melhor que já haviam provado, porque aquele vinho foi tocado, né? Aquela água foi tocada por Jesus. Então, quando nossa água, nosso ser, ele é tocado por Jesus, ele se transforma. Se transforma da água suja e barrenta para o mais puro vinho. Porque o vinho, na época de Jesus, é um símbolo muito forte dentro do judaísmo. A videira é o símbolo da vida. A uva, né? O vinho, ele tem vários símbolos dentro do judaísmo. Nós não vamos falar agora, senão a gente começa a falar de uma coisa, vai pulando para outra. Nós estamos falando das mulheres do Evangelho e das mulheres que conviveram com Jesus. Então, vejam só, a Maria, nessa passagem, né, ela tinha tido nos evangelhos que seriam parentes de Maria. Por isso que Jesus estava presente nessas bodas e também seus discípulos. Por que Jesus disse que não era chegada a hora? Porque ele não havia completado os 30 anos. E dentro das leis judaicas, o varão, o homem, ele não poderia ter vida pública antes dos 30 anos, só após os 30 anos. Por isso que Jesus começa o seu messianato, né? Após os 30 anos. Então Jesus, mesmo não tendo ainda começado o seu messianato, ele obedece a Maria e traz para nós essa maravilha, né, da transformação. Então, esse relato, né, das bodas de Caná, ela descreve para nós que Maria, ela sabia das possibilidades de Jesus, senão ela não teria vivido, né?
Fazei tudo quanto ele vos pedir. Ela diz aqueles termos que estavam encarregados do vinho, né? Que havia acabado. Então Maria sabia, já sabia quem era o filho dela. E a gente vai ver que ela sabia antes de encarnar. Mas vamos lá, vamos continuar, né? As talhas foram enchidas e a gente sabe que houve a transformação. Então vamos deixar as nossas talhas aqui, né? Encherem do Evangelho. Porque Maria diz, deixa ele tocar, faz aquilo que ele está dizendo que vai dar certo. E o Evangelho é a prova disso. Então vamos falar um pouco de Joana de Cusa, que era a esposa do procurador de Herodes. Ela auxiliou muito nas tarefas, né, dos discípulos de uma forma anônima, e principalmente em coisas materiais, ela ajudou. E ela foi ajudada, porque ela era uma dessas mulheres discriminadas e Jesus deu alento a ela no seu Evangelho. Então ela era profundamente grata. E a gente sabe que ela foi uma das primeiras que foram para o circo, ela e seu filho, né? Então quando Joana encontra Jesus, ele a cura de uma doença que não está especificada, porque mulher, né, não tinha, ela não está especificada dentro do Evangelho, e Jesus a libertou de um mal que a acometia a vida toda. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 2. Então Joana segue Jesus, e ela escolhe colocar em risco a sua vida, esposa do procurador de Herodes, para seguir a Jesus. Mas Jesus ainda explica assim para ela: nesse momento, sua tarefa ainda é junto à sua família. Deixa para depois você me segue, né? Então, Joana, ela experimentou assim um alívio muito grande no coração, não só na sua parte física. Então, Jesus diz a ela: vai, filha, ser fiel ao Evangelho. Então, ela seguia a distância, e mesmo depois da morte do seu marido, foi que ela começou a seguir Jesus mais de perto, porque aí ela já não tinha o marido a lhe proibir, né, de todas aquelas coisas que a gente sabe que elas eram sujeitas. Então a gente sabe, através das mediunidades, das reencarnações de Joana de Cusa. Então Joana foi aquela mulher que seguiu a Jesus, e ela é conhecida hoje como Joana de Ângeles. Então ela é, numa encarnação, Joana de Cusa, uma discípula de Francisco de Assis, Soror Juana Inês de la Cruz, que a gente sabe, e essa atual como Joana de Ângeles, né? Perdão, Joana Angélica de Jesus, uma destemida freira, já aqui no Brasil, e Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Então, essas são as encarnações de Joana que a gente tem notícia, sempre como Joana, né? Então, a mulher que João, né, apresenta em seguida para nós no seu Evangelho, depois de Joana, é a mulher da Samaria. Então, quando Jesus voltava de uma missão, ele encontra ali na Samaria, e ele se encontra no poço, e os samaritanos, eles eram considerados desde o berço como impuros até o último grau. Era impossível qualquer casamento entre samaritanos e judeus, porque os samaritanos haviam construído um templo particular para não ir até Jerusalém, e algumas coisas dentro da lei judaica que os samaritanos não concordavam. Então eles eram altamente discriminados. Então, depois de Jesus viajar, ele para ali no poço, começa a conversar com a mulher samaritana, e então ele diz para ela o seguinte: que da água que ele lhe desse, jamais ela teria sede, porque seria a água viva. Então João fala para nós que a água viva, aqueles que bebessem jamais teria sede, no seu Evangelho, no capítulo 4, no versículo 10.
E nós sabemos que essa mulher samaritana, ela havia tido 5 maridos e ainda convivia com outra pessoa da qual ela não era casada. Então ela era discriminada mesmo dentro dos samaritanos. E Jesus a acolhe. Porque Jesus conhece o espírito e não o que a pessoa está fazendo na matéria, que não tem, entre aspas, muita importância, porque nós é que vamos ser responsáveis por isso, né? Então, nós vamos continuando aqui. Com qual outra mulher que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver a mulher adúltera, que não tem nome também, a mulher adúltera. É a mulher que foi pega em adultério e foi levada até Jesus, assim, de uma forma rude, mas para testar Jesus, né? Para pegá-lo de alguma forma em falso, vamos dizer assim. E o que acontece? Jesus mostra compaixão, mostra respeito e diz assim: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Isso nós deveríamos usar na nossa vida até hoje, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas nós continuamos atirando pedras. Então, vamos lá, né? Aí ele pergunta a ela, depois disso, que os anciãos foram os primeiros a se retirar, inclusive no Evangelho está escrito assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele pergunta a ela: mulher, quem te condenou? Ela olhou, não tinha ninguém, Senhor. Então ele também disse: então nem eu te condenarei, vá e não peques mais. Essa fala de Jesus, ela é muito importante para nós. Porque nós muitas vezes caímos e rogamos, mas Jesus recomenda: chega, não peca mais, não faça mais isso, porque o prejudicado é você. Em todas as circunstâncias, será você o maior prejudicado dessas atitudes equivocadas que muitas vezes a gente toma, não é verdade? Então, as minhas prediletas, Marta e Maria, eu adoro Marta e Maria, irmãs de Lázaro, aquele Lázaro que Jesus curou, né? Então, os horizontes dessas mulheres, né, elas acabam se transformando, porque ali Jesus explica que não são só os afazeres domésticos. Porque Marta, ela era a irmã mais velha, então ela era o exemplo para Maria. Então, ela queria que Maria seguisse os moldes dela. E ela, habituada àquelas ordens, àquelas práticas judaicas da submissão. E Maria, não. Maria quis ouvir a Jesus, escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Não quer dizer que Maria não tivesse que auxiliar nas tarefas, sim. Mas naquele momento, era Jesus que estava presente. A oportunidade que esses espíritos tiveram de estar ali ao lado de Jesus, e Marta estava perdendo essa oportunidade, limpando casa. Quantas vezes a gente arranja desculpa para não seguir a Jesus? A desculpa é a família, são os netos, são os filhos. Não deu tempo que eu estava cozinhando para a família, eu tinha que limpar a casa, eu tinha que lavar roupa, e eu deixo a minha tarefa, eu deixo meu voluntário, eu deixo Jesus de lado. Quando eu deveria, para meu benefício, estar seguindo a Jesus, não é verdade? E Maria escolheu essa boa parte e ela não lhe será tirada. Então nós vamos ver um pouco de Maria Madalena, a revivida de Magdala. Por que revivida? Porque depois do seu encontro de Jesus, quando Jesus a cura da sua obsessão terrível, o que acontece com ela? A transformação. E ela é um exemplo para nós. Ela seguiu a Jesus em todos os momentos.
E a parte dela foi tão importante no Evangelho, na vida de Jesus, que foi a primeira pessoa a ver Jesus na ressurreição. Olha a importância de Madalena, de Maria de Magdala. Jesus se mostra primeiramente a ela. Então vejam só o cuidado que Jesus tinha com as mulheres, o respeito que Jesus tinha com as mulheres. Imagina com a sua mãe, né? De quem nós vamos falar. Mas primeiro vamos continuar com as mulheres do Evangelho aqui. Então vejam só, Jesus tinha todo esse cuidado em auxiliar esses espíritos que estavam na condição de mulheres tão sofridas, tão discriminadas, e no caso de Madalena, ainda mais, porque ela era uma mulher sozinha, com muitas posses, o pai a havia criado como um homem, porque ele não teve um filho homem, então ele a criou como um homem, fazendo dela uma mulher estudada, falava várias línguas, sabia ler, escrever, falava línguas, era uma mulher culta. E era uma mulher de poder, porque a herança do pai havia ficado para ela. Então, no Evangelho apócrifo de Maria de Magdala, conta que ela era casada com um homem muito apegado às posses materiais e ela não se dava com ele, exatamente porque ele queria dominá-la, reprimi-la e tomar posse dos bens dos quais ela não abria mão. Daí que ela é tida como uma prostituta, porque ela larga esse esposo, e naquela época, a mulher, até hoje a mulher que é divorciada, ela é ainda discriminada. Imagina na época de Jesus, né? Então nós vamos continuar aqui, falando dessas mulheres maravilhosas aqui do Evangelho de Jesus. Depois de Maria de Magdala, que nós já sabemos história maravilhosa que ela tem, nós vamos falar um pouco aqui também de uma outra mulher que esteve muito próximo de Jesus, né? Que estava desde os seus primeiros passos, desde a sua gestação. E o respeito que Jesus tinha por ela era muito grande, que era sua mãe, né? Que permaneceu aos seus pés, até o último suspiro, permaneceu ali ao seu lado, mostrando para nós o que é um coração de mãe. Um coração de mãe que não cansa. Por isso que Chico diz para nós que a oração da mãe arromba as portas do céu, porque a mãe verdadeira, aquela que realmente tem em seu filho uma dádiva de Deus, que sabe que o seu filho é um filho de Deus em primeiro lugar, um empréstimo do Criador para que ela tenha em suas mãos aquela criaturinha linda, maravilhosa, essa que é verdadeiramente mãe. Jesus, ele está ao seu lado também. E Maria não desampara nenhuma mãe, nenhuma que pede o seu auxílio, né? Aquelas mães aflitas e nas piores regiões do mundo espiritual. É o coração de mães que vai lá auxiliar aquelas criaturas. São aquelas que participam da Legião de Maria, a própria Maria de Nazaré vai até essas regiões onde aqueles corações sofridos estão muitas vezes presos às suas ilusões, né? E com as bênçãos do nosso Mestre, essas grandes mulheres estão presentes no Evangelho. E Maria Santíssima, que é a figura maior do Evangelho, né? Que nós vamos ver que traz para nós o que é ser mãe, né? O que é ter essa mulher ao nosso lado. E Maria, ela, no entanto, não esmoreceu nenhuma vez. Ela já foi preparada antes. Nós vamos ver isso depois, não vou antecipar, que eu quero falar tanto de Maria. Ela veio antes, né? Ela já veio sabendo toda a missão de Jesus,
ela já veio sabendo tudo aquilo que ia se passar, né? Tudo que ia se passar, ela já sabia antes. Então, o seu coração, ele foi se preparando desde a gestação para que ela pudesse ter forças de suportar tudo aquilo que o seu filho e o Filho de Deus estaria passando. E por ela ser o amor personificado, o sofrimento dela foi muito maior do que a gente possa imaginar, por ser um espírito já de altíssima hierarquia, um espírito puro, vendo as atrocidades cometidas, não só com o seu filho, mas um outro ser, um enviado de Deus para auxiliar a humanidade. Então, hoje nós vamos ficar por aqui, né? Falamos um pouco dessas mulheres lindas do Evangelho, as anônimas, aquelas que são citadas, e nós sabemos que o coração de Jesus está com todos, não somente com as mulheres, mas com todos aqueles que o amam. Quando ele fala, vinde a mim, vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não discrimina ninguém, absolutamente ninguém. Mas nós precisamos ir até Jesus. E como é que se vai até Jesus? Fica a pergunta para vocês, cada um de nós vai ter uma resposta. Como é ir até Jesus? Como é ir até Jesus, né? Alguns através da prece, outros através do amor aos seus familiares, da dedicação, outros através da prática da caridade verdadeira, essa que o Mestre nos ensina. Então, caríssimos, vamos divulgar aí o nosso canal Servir e Amar, para que mais pessoas possam ver esse conteúdo maravilhoso que nós temos aí no nosso canal, né? E vamos também, nesse momento, agradecermos a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, nossa Mãe espiritual, que nos ampare, que nos envolva com seu manto de luz, para que possamos ser um pouquinho parecida com esse seu amor, com essa sua grandeza, e que possamos seguir os passos do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, para termos uma evolução definitiva, para que nós possamos servir de exemplo para aqueles que conosco convivem, não só na nossa fala, mas na nossa prática, na prática do Evangelho, na prática do amor, esse amor que Jesus nos ensina. Caríssimos, gratidão por terem estado comigo nessa parte 1. Aí nós vamos ter ainda a parte 2, a parte 3 e a parte 4. Ok? E hoje nós não vamos falar nem contar nenhuma história, não. Hoje não tem história. Porque são várias histórias. E se a gente vai falar com detalhes de cada uma dessas mulheres do Evangelho, nós ficaríamos muito tempo. Então é só uma pincelada, vocês já viram os livros, vocês podem pesquisar também. E eu vou pedir uma gentileza a vocês, além de compartilharem o nosso canal, que vocês comentem também as apresentações, que é muito importante para nós sabermos o alcance e aquilo que vocês estão querendo ver, querendo aprender, né? Críticas são muito bem-vindas, porque ninguém é perfeito. Perfeito só o Pai o é. Bom só o Pai o é, disse Jesus, não é? Caríssimos, gratidão. Fiquem na paz de Deus. Gratidão.